Olá, meu nome é Milena Rodrigues e hoje eu estarei realizando o seminário sobre desenvolvimento, baseado no livro Engenharia de Software, do Ian Somerville. Para quem não sabe, o Ian Somerville é um software engineer, ou basicamente um desenvolvedor de sistemas. Ele é um acadêmico inglês, autor de diversos livros e estudos, além do livro mundialmente conhecido Engenharia de Software, que está atualmente em sua 10ª edição, onde contém todo o processo para o desenvolvimento de sistemas, sendo basicamente a Bíblia dos desenvolvedores. Conforme Somerville, o processo de desenvolvimento de um projeto é composto por várias etapas, que são interligadas de uma forma que o produto de uma serve como base para a etapa seguinte. Dessa forma, executá-las da melhor forma possível possibilita que o resultado seja muito bom. Para Somerville, as 5 etapas básicas do processo são especificação, projeto, implementação, validação e evolução. Neste seminário, o foco está na fase de projeto, ou design, onde são executadas as seguintes tarefas, em ordem ou não: compreensão e definição do contexto e interações externas que o sistema possuirá, bem como seus devidos limites, já definidos no escopo. Projeto da arquitetura que o sistema terá, conforme funcionalidades que possuirá, considerando sempre as limitações de cada arquitetura. Identificação dos principais objetos existentes no sistema, caso seja orientado ao objeto. Desenvolvimento de modelos de projeto, sejam mais informais ou não, e especificação de interface. Executar a tarefa de compreensão e definição do contexto e interações externas que o sistema possuirá, existem ferramentas que podem auxiliar na elaboração de diagrama, fluxos e mapas que ilustrarão todos os requisitos e escopo do projeto, facilitando a visualização do contexto geral. A linguagem ou ferramenta mais utilizada hoje em dia é o ML, sendo Unified Modeling Language, que conta com diversos modelos de casos de uso, contexto de sistemas, modelos de arquitetura, dentre outros, que são documentos que nos auxiliam a definir o sistema a ser desenvolvido de uma forma que o programador ou equipe de desenvolvedores pode se situar no desenvolvimento a partir da leitura de tais documentos. Aqui vamos tratar do casos de uso, que é um dos diagramas mais utilizados da UML. Nele são especificados os atores do sistema, que terão algum papel a ser desenvolvido durante a operação do mesmo. Nele estão descritos quais ações serão desempenhadas pelos atores e pelo sistema, ou seja, o que o sistema deverá ser capaz de fazer e o que o usuário deverá operar para que o requisito seja atendido. Além do caso de uso, também é possível fazer a descrição de cada caso de uso, onde estará mais detalhado a forma como aquele caso se comportará. Nessa imagem, temos a exemplificação de como seria um caso de uso de 2 sistemas que atuarão em conjunto para fornecer informações meteorológicas para o usuário. Nesse caso, os 2 sistemas atuam como atores, sendo que o sistema em si, que processará os dados das informações meteorológicas, possui 2 funcionalidades, sendo informar o clima e informar o status. Já o sistema de controle possui as funções de reiniciar, desligar, reconfigurar, economizar energia e controlar remotamente. Aqui, ainda conforme elaboração nos padrões da UML, possuímos o diagrama de arquitetura daquele mesmo sistema de informações meteorológicas,
Aqui, a arquitetura dele é composta por 6 subsistemas, sendo um gerenciador de defeitos, um gerenciador de configuração, um gerenciador de energia, comunicações, coleta de dados e instrumentos, todos se comunicando através de um canal, que pode ser um middleware, que pode ser interfaces, conforme a arquitetura do sistema. Para a etapa de identificação dos principais objetos do sistema, Somerville deu alguns exemplos de objetos que ele achou que seriam interessantes, sendo estação meteorológica, que forneceria a interface básica do sistema, acoplando todas as demais partes. Outra, que seria dados meteorológicos, que será responsável por processar os dados para informar o clima a partir dos sensores, enviando esses dados para os sistemas de informações meteorológicas. Outras 3 classes, que seriam termômetro de solo, anemômetro e barômetro, que representam os sensores físicos que estão coletando os dados para serem processados através da classe de dados meteorológicos, todos sendo operados dentro da interface fornecida pela classe Estação Meteorológica. Para o desenvolvimento do software, existem diversos modelos que podem ser seguidos que definem quais atividades e em que ordem elas devem ser executadas para que se chegue num resultado adequado ou o sistema desenvolvido. O primeiro modelo a organizar as atividades de desenvolvimento foi o modelo cascata, onde cada fase deve estar finalizada antes do início da próxima, sendo bom quando os requisitos são bem definidos e mudanças são raras. Outro modelo de desenvolvimento é o desenvolvimento incremental, que considera que os requisitos do sistema sempre evoluem no curso do projeto, conforme os clientes vão amadurecendo a ideia. O desenvolvimento incremental prevê tais mudanças e incremento conforme a evolução. Possibilita a entrega das funcionalidades do sistema mais cedo, permitindo que o cliente utilize partes funcionais e forneça feedbacks de como a aplicação está atendendo suas demandas. Por aceitar as mudanças e aceitar que elas vão acontecer, o desenvolvimento incremental oferece um risco menor de falha geral do projeto em relação ao modelo cascata, onde a primeira fase define os requisitos de forma muito específica. Apesar de não haver um manual genérico de como programar, uma vez que programação é um ato muito pessoal, existem padrões de projetos que aplicam boas práticas de programação e que buscam solucionar questões recorrentes durante o desenvolvimento de software, mais especificamente na parte de codificação. Alguns exemplos são Observer e Facade. Observer é basicamente um observador que tem seus observados. A partir do momento que o observador ele é atualizado, os seus observados também são atualizados, porém nenhum enxerga as propriedades do outro, havendo encapsulamento das informações. Já o padrão Facade envolve uma única classe, que provê métodos simplificados que são requeridos pelo cliente e executam métodos existentes em outras classes. É como se fosse uma interface. Uma prática muito comum no mundo do desenvolvimento é a prática do reuso. Inclusive, existe uma engenharia de software baseada no reuso de componentes existentes. Basicamente, essa engenharia consiste em reutilizar componentes prontos ou os famosos sistemas de prateleira, fazendo apenas as alterações necessárias para que o sistema novo se adeque aos novos requisitos. As etapas desse processo são analisar os componentes, modificar os requisitos, projetar os sistemas com as reutilizações e desenvolver e integrar os componentes. Existe a definição do modelo de componente. Os componentes, para serem caracterizados como tais, devem possuir interfaces, nomes ou identificador único, globalmente, possuindo também um URI, identificador de recurso uniforme.
Ainda deve possuir a especificação de como os componentes são empacotados para realizar a implantação de rotinas executáveis e independentes. Ainda, para ser caracterizado um componente, é necessário que possua 4 elementos básicos, ou 4 camadas, sendo uma de apresentação, uma de manipulação de dados, uma de processamento da aplicação e uma de banco de dados. Ainda existe a engenharia de software distribuído, que é caracterizada pela coleção de computadores independentes que aparece para o usuário como um único sistema coerente, sem que ele saiba ou saiba conforme necessidade que aquele sistema é composto por diversos computadores, diversas aplicações distribuídas. Ao se pensar em elaborar um sistema distribuído, é necessário algumas ressalvas a serem consideradas, tais como latência de rede e confiabilidade na disponibilidade de todas as partes do sistema, uma vez que eles não estão unificados e podem haver falhas diversas. Entretanto, na engenharia de software distribuído existem diversos benefícios, tais como compartilhamento de recursos, ou seja, não é só um servidor que está processando aquela aplicação, são diversos, então o processamento de dados pode ser distribuído de uma forma que os recursos não sejam limitados a somente um computador. Outro benefício é a abertura do sistema, uma vez que tudo não está em só um servidor, existem partes que podem ser utilizadas independentes de outras. Além disso, há a concorrência, ou seja, diversos serviços, diversos processos sendo executados ao mesmo tempo, uma vez que os recursos não são tão limitados como se a aplicação existisse só em uma máquina. Devido ao mesmo fator da maior disponibilidade de recursos, a escalabilidade desse sistema aumenta em proporções muito boas, uma vez que existem diversos recursos ao seu dispor. Ainda assim, encontramos algumas dificuldades, tais como a dificuldade de testar. Uma vez que o sistema está totalmente distribuído, só é possível testar partes por vez. E quando vamos testar a integração de um componente com outro componente, a complexidade é maior comparado a um sistema unificado. Além disso, como são mais computadores, a probabilidade de falha é maior, uma vez que cada computador está em um ambiente, possui uma configuração. E outro fator a ser considerado é a latência de rede. Se esses sistemas estão conectados através da internet, provavelmente, se estiverem muito longe, a latência pode ser um fator implicante, uma vez que um processo pode depender da resposta de outro. Então, o tempo de resposta pode ser maior para o usuário. Existem modelos de interação entre cada parte do software distribuído. A interação mais simples é a interação procedural, onde um solicita e outro aguarda, um solicita e outro aguarda. Bem exemplificado por essa figura, onde o garçom pergunta o que você deseja. O cliente fala então, sopa de tomate. Logo em seguida, de acordo com a resposta do cliente, o garçom pergunta: e para acompanhar? O cliente responde: um bife de filé mignon. A partir do bife, o garçom pergunta: qual é o ponto da carne? E assim por diante, ou seja, um processo depende de outro, uma resposta depende da outra. Ainda temos a interação através de um middleware, que seria aquela ponte entre um componente e outro, que definirá a operação coordenada dos processos, sendo requisições e respostas. Os sistemas distribuídos acessados através da internet são organizados como sistemas cliente-servidor, onde há o servidor da aplicação que se comunica com o cliente através da rede, respondendo solicitações realizadas pelo cliente. Como os sistemas são distribuídos, existem diversos servidores e diversos clientes, todos se comunicando entre si a fim de realizar o perfeito funcionamento da aplicação. Os sistemas distribuídos possuem 5 principais padrões de arquitetura, sendo
Arquitetura mestre-escrava, utilizada em sistemas de tempo real, nos quais é preciso garantir o tempo de resposta às interações. Arquitetura cliente-servidor de duas camadas, utilizadas em cliente-servidor simples e nas situações nas quais é importante centralizar o sistema por razões de segurança de informação. Há também a arquitetura cliente-servidor multicamada, adequada quando o servidor tem de processar um alto volume de transações. Existe também a arquitetura de componentes distribuídos, utilizada quando os recursos de diferentes sistemas e bancos de dados precisam estar combinados ou como um modelo de implementação para sistema cliente-servidor multicamadas. Existe ainda a arquitetura peer-to-peer, utilizada quando os clientes trocam informações armazenadas localmente e o papel do servidor é apresentar os clientes uns aos outros para que possam se comunicar. Também pode ser utilizada quando muitas computações independentes têm de ser realizadas.